Foi revelado que eu, irmão Alex, não tenho o Espírito Santo. E agora? Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Foi revelado na noite de ontem a revelação dada a um irmão, né, que eu não tenho Espírito Santo e eu não sirvo ao Deus vivo, único e verdadeiro. Que eu sou do diabo, que eu tenho um espírito maligno e que Satanás está falando por mim. Foi revelado ontem à noite. A revelação foi dada através da internet, então você está sabendo de primeira mão a revelação que foi dada. Vou aqui passar para vocês os detalhes para que vocês possam entender como aconteceu essa revelação que me deixou, de momento, eu fiquei assustado. A pessoa falou, não, Deus acabou, o Espírito Santo me revelou agora. Aí eu fiquei assim, né? Falei, revelou o que o Espírito Santo te revelou? Que você não tem Espírito Santo. Que você não serve Deus vivo e verdadeiro. Que você é do diabo. Que você é servo de Satanás. Quer saber como? Ele me perguntou, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero saber quando é que vai terminar esse propósito que você quebrou diante de Deus, está dizendo que pode quebrar propósito, que pode viver essa vida errada, mas eu quero saber. Não, eu vou dizer já já para você por que Deus me revelou que você não tem o Espírito Santo. Mas tudo bem, então. Eu falei, ó, eu quero saber do propósito. Quando termina o propósito que você está dizendo aí que está valendo, que quebrou, voto de tolo, que eu fiz até um vídeo sobre voto de tolo, desagrada a Deus. E ele falou que ele ia falar. Porque assim, gente, nós sabemos assim, se a gente vai escrever com a mão é uma coisa, né? Nós vamos escrever num papel, a gente vai escrever em algum lugar. Mas no computador tem uma tecla a qual você precisa dar maiúsculo. E quando você está tendo uma conversa muito, quem fica muito, vamos supor, escreve no computador sabe disso. Quando você fica muito escrevendo, essa tecla às vezes você não aperta, porque você está escrevendo uma coisa, você quer escrever rápido e vai no... esqueci exatamente a tecla que faz isso, mas tem a tecla que faz as letras maiúsculas. Ele diz assim, você não tem Espírito Santo e você não serve Deus, porque você escreveu Deus com letra minúscula e o Espírito Santo me revelou que você... Ah, gente, é muita idiotice, sabe? Às vezes eu fico imaginando assim que haverá... eu gosto de ir nas igrejas, sabe? Onde eu vejo que o pastor está na palavra. Eu fico, permaneço, até eu ver, pode um monte de gente ir lá da palavra que está totalmente errada, mas quando o pastor ele se desvia, não tem mais o que fazer lá naquela igreja, né? Então pode subir missionário, pode vir gente de outras igrejas, pode vir gente de vários lugares, mas quando você vê que lá no topo, igual a gente fala da Igreja Universal Bispo Macedo, o topo, se ele está fora da palavra, sabe, não tem o que fazer mais, gente. Sabe, não tem mais o que fazer, porque está no topo, sabe? A palavra foi furtada lá na direção da igreja. Então, enquanto isso não acontece, eu fico na igreja, eu fico, permaneço. Não interessa se é um jovem, se é um louvor, se é alguma coisa que desagrada a Deus ali, sabe, no átrio, mas não afetando o altar. Afetou o altar, não tem mais jeito. A gente tem que, né, falar, mas isso aí acaba dando muita confusão. Então ele diz que Deus revelou para ele porque ali, né, como a gente estava tendo uma conversa muito, porque a respeito, né, conceitos, né, com Deus. E aí eu fui escrever com letra minúscula, né? E ele disse que Deus revelou para ele naquele momento que eu não servia a ele e que eu não tinha Espírito Santo por causa desse detalhe. Eu queria saber, né, se o meu Deus, o Deus que eu sirvo, gente, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus que eu sirvo, ele não se apega a letras, né? Ele fala, e aqui está o que ele falou, se queimar a minha Bíblia, se queimarem todas as Bíblias que existem na face da terra, se a ignorância ela cair sobre todos os homens do planeta, e eles não souberem mais escrever, Deus, ele continua sendo Deus da mesma maneira. O Deus que eu acredito, você não precisa crer, ele é Deus. Você não precisa acreditar, ele continua sendo Deus. Você não precisa escrever, você pode escrever um ponto. E esse ponto, ele é Deus da mesma forma. Então as pessoas, elas têm confundido, sabe, o poder de Deus achando que é dessa maneira. As coisas são dessa maneira, né, que eu não...
não tenho Deus por causa disso, que Jesus ele não era de Deus porque ele estava se declarando filho de Deus, então não pode. Então Deus ele é poderoso de qualquer maneira, com minúscula, sem minúscula, se eu escrever o nome dele, se eu não escrever, se eu falar Jeová, se eu falar Jesus, Deus é Deus da mesma maneira. É poderoso, é exaltado entre todas as nações. Né? E não há outro Deus senão o nosso Deus. O Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, eu queria saber se existe uma passagem, né, que os mais entendidos possam dizer isso, existe uma passagem que diga, imagina, né, se eu escrevi Deus com a letra minúscula, eu não tenho Deus, imagina as pessoas que são analfabetas, que não sabem nem escrever. Então elas estão no inferno? Sabe, gente? Então a ignorância das pessoas que se dizem entendidos da palavra de Deus, ela chega a dar nojo. E eu acredito que esse nojo, ele não vem de mim, mas parte do próprio Deus, porque nós estamos há 1 ano falando de Deus, falando da palavra de Deus, e você vê uma pessoa dizendo que esse Deus, que é o Deus dos fracos, dos necessitados, dos desamparados, se ele for olhar a leitura das pessoas, para se dizer Deus delas, então ele não é Deus, ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Jesus ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. É isso que diz a palavra. Os escribas, os fariseus, eles foram os primeiros que, como, eles disseram assim para Jesus, como que esse homem sabe tanto se ele nem estudou? Então você vê o que acontece é o seguinte, a sabedoria, como Paulo falou, eu não aprendi de homens. Eu não aprendi o que eu estou falando aqui para vocês de homens, não, mas eu recebi isso. Foi me dado. Então a palavra de Deus ela foi me dada também. Então não interessa se eu escrevi com D minúsculo, D maiúsculo, sem D, se eu não escrevi. Então, não interessa o que está escrito, ele é Deus. Não interessa da maneira que você escreve, ele é Deus. Não interessa se você escreve ou deixa de escrever, ele é Deus. Não interessa se você esqueceu de escrever, ele continua sendo Deus. Não interessa a maneira que você vive, se no erro, no pecado, transformado, não transformado, vive no erro, vive santificado, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é Deus. Então, temos que entender que, no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, as coisas foram feitas para ele, por ele. Então, é isso que diz a palavra de Deus, gente. As pessoas, elas estão se esquecendo. Então, como a gente estava falando, né? Imagina, né? As pessoas são analfabetas, que não sabem escrever Deus nem com letra maiúscula e nem letra minúscula. Então, Deus não vai olhar para eles, né? Eles não têm Deus, não tem Espírito Santo, não tem nada. Pelo que diz o nosso amigo. Mas eu comecei a analisar, porque como ele é da Igreja Universal, esse rapaz, uma vez, né, o Bispo Macedo falou, né, que não era um pedreiro, né, tipo uma pessoa ignorante, né? Chamou o pedreiro de ignorante. Sendo que são pessoas que constroem casas, habitações, tem que ter muita sabedoria, né? Podem não saber escrever, mas isso não quer dizer que eles são burros, né? Nem todos, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas não aprenderem, né? Só se elas não quiserem. Diz aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 5 em diante. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, há diversidades. As pessoas não entendem. Nós estamos falando aqui ao mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o que a gente fala a respeito da palavra? Se é o mesmo Deus, tem que ser a mesma palavra. A palavra não pode ser modificada. Paulo disse que se alguém apresentar outro evangelho que não seja o de Cristo, é maldito. Mesmo ele é um anjo. Então, mas há diversidades. Se eu estou falando da palavra, há diversidades. Se eu estou trazendo a palavra, há diversidades. Para as pessoas que estão fora da palavra, não, são abominações a Deus. Malditos para Deus. Mas se eu estou trazendo a palavra com verdade, lendo a palavra para vocês, há diversidades. É o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então, no versículo 11 fala assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então,
pessoas estão se esquecendo que é o mesmo Deus que opera em todos. É o mesmo Deus da Bíblia, então eu vou trazer a palavra de Deus e ele está operando em mim. Ele está operando naquela igreja que está fazendo a coisa certa, ele está operando na outra, mas as pessoas, não, você não é tão Espírito Santo, você não serve a Deus verdadeiro porque você escreveu Deus com letra minúscula. E aí quer dizer que esse Deus, ele é o Deus que não opera, não se apresenta, não se manifesta para as pessoas que são analfabetos, os fracos, os necessitados, os abandonados, sabe, aqueles que estão na sarjeta, né? E quando você está na sarjeta, você não sabe nem como se escreve Deus, onde está Deus, quer dizer, então Deus não vai se operar para você porque você não sabe escrever? Então é muita ignorância, estupidez, burrice, né? Essa pessoa tem que escutar isso, porque eu sei que vai estar vendo esse vídeo, sabe? Achar que Deus vai aprovar as obras que ela está fazendo de Satanás, que está no caminho errado, na porta larga, no caminho espaçoso, desagradando a Deus com as bebedices, que está fazendo todas as depravações, vem falar de Deus, falar que Deus está operando, Deus está se manifestando, Deus é comigo, sendo que as obras delas negam o que está saindo da boca delas. Não amam o próximo, não amam a palavra de Deus, não amam Deus, não amam ninguém, não amam nem elas mesmo. E aí vão falar que a gente não tem o Espírito Santo porque nós escrevemos ali numa conversa rápida de Deus com letra minúscula. E conheço muitos presbíteros hipócritas, pastores nojentos hipócritas, que Deus fala que porque são mornos, porque nem vão para o mundo e vão viver aí uma vida depravada e nem se entregam verdadeiramente para Deus usar eles quente. Ou seja, não são frios fora da igreja e nem são quentes dentro da igreja. E aí são mornos, pessoas que estão prontas para ser vomitadas fora, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, dizer para você que é fraco, que é oprimido, que é abandonado, desprezado, você que não sabe ler, você que pode, qualquer profissão, gente, não precisa ser pedreiro, como o Bispo Macedo falou, que é ignorante, sem estudo. Qualquer profissão pode ter gente que não sabe escrever, não sabe ler. Deus, Ele chama todos vocês, todos. Deus, Ele não olha para essas coisas, gente. Ele olha para aqueles que estão desagradando e furtando as palavras dele. É para isso que Ele está olhando atento. E aquelas pessoas que são fiéis a Ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.